Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Fernando Nunes, que é fundador da Transfira, uma startup que oferece uma série de serviços financeiros que a gente vai entender um pouquinho mais, tanto da trajetória dele, dos desafios, da visão que ele tem sobre esse mercado de fintechs e soluções financeiras cada vez mais diversas. Enfim, conhecer histórias empreendedoras, que é aquilo que a gente tem feito de melhor por aqui. Fernando, obrigado por ter aceito o convite e passando a bola para você, como eu sempre faço com todo mundo que eu converso. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Boa, Luiz. Eu que agradeço o convite, cara. Sempre um prazer poder trocar e compartilhar, né, a nossa história até aqui. Cara, começando pelo começo, né? Quem sou eu? Sou Fernando, sou nascido e criado em Joinville, Santa Catarina, norte do estado. Até a gente brinca, né? Joinville ela é uma cidade que ela tem dúvidas, né? Porque ela fica mais próxima da capital do Paraná do que da nossa própria capital, que é Florianópolis, né? Então a gente está bem aqui na divisa, bem próximo da divisa com o Paraná. Sou nascido e criado aqui. Joinville é uma cidade tipicamente industrial. Eu tenho familiares, meu pai trabalharam a vida toda na indústria, né? Meu pai tem uma história de entrar e ficar no mesmo lugar até se aposentar, são 39 anos no mesmo lugar. E eu, nascido já na era do computador, na era da informação, tive meu primeiro computador lá por volta dos 14 anos e desde então eu já sabia que eu não queria trabalhar na indústria, que eu não queria trabalhar com outra coisa que não fosse com tecnologia, né? Que não fosse com tecnologia. Então, minha jornada começa com esse mundo, com essa descoberta da tecnologia, e eu vou cair dentro do universo de agências de comunicação digital, né? Então, eu passei boa parte da minha experiência de vida profissional atuando dentro do mercado de comunicação, passando por grandes agências, até um ponto em que eu vi que Joinville eu sentia que não estava evoluindo, senti necessidade de conhecer outras culturas, de viver outras cidades. Então me mudei para Porto Alegre, morei 5 anos lá, tive a oportunidade de trabalhar em grandes agências, atender grandes marcas, né? Fiquei cerca de 5 anos nesse ambiente. Questões da vida, voltei para Joinville, e aí quando volto para Joinville, a gente tem um cenário diferente, né? A gente tem aqui Conta Azul, que recém tinha feito sua aceleração lá no Vale. A gente tinha um cenário no Brasil ali 2010 em diante, né? Eu voltei para Joinville em 2012, que as startups começaram a florescer, né? Esse universo, esse novo jeito de criar negócios começaram, né? Estavam no início da onda. E eu tive a oportunidade de ir para Conta Azul. Cheguei lá, tinha cerca de 30 pessoas, 37 pessoas, e tive a oportunidade de viver tudo dentro desse ambiente, né? E eu tive uma grande oportunidade, que é viver a escola 500, né? Eu entrei logo que os fundadores voltaram do Vale, que tinham terminado a aceleração. Isso foi bem importante, porque esse contato diário com eles me permitiu entender como é esse negócio, né? De startup, como é essa coisa de validação, de construção de negócio nesse novo modelo que é, né, essa coisa que a gente chama de startup, né, que a gente conhece por startup. Então, passei 3 anos e meio ali. Como eu conhecia todas as áreas de uma agência, tive a oportunidade de atuar no marketing da Conta Azul, mas muito próximo com o time comercial, muito próximo com o time de produto, com o time de design, com todas as áreas, né, da Conta Azul. E, naturalmente, como era muito afeito tecnologia, dentro do marketing, né, e desse novo modo de pensar negócio, a gente tinha ali o Growth Hacking, né, como é que você vive a experimentação ao extremo para trazer mais resultado. Eu tive a oportunidade de atuar fortemente nessa frente, né, dentro do time de marketing, depois dentro do time de Growth Hacking, que a Conta Azul tinha formado, um squad,
Então, vivi isso intensamente. E dentro da Conta Azul conheci o Rafa, conheci o Gui, e dessa amizade, desse relacionamento surgiu a ideia que era, cara, tem que mover, tem que pagar alguém R$50 para eu fazer um TED, vai custar 10, né? Quase mais caro do que o dinheiro que precisava fazer pagar. Como que dava para fazer isso mais fácil? Como é que dava para fazer isso mais barato? E aí surgiu uma ideia e um desafio que era, duvido vocês fazerem isso. E a gente, cara, tá bom, então vamos ver como é que é esse negócio, vamos tentar. A gente estava vivendo o nosso dia a dia, construindo Conta Azul, fazendo validação, fazendo experimentação. Por que não pegar essa ideia que a gente é uma dor nossa, por que não verificar se ela não é uma dor no mercado? Então, assim, começa a jornada de Transfira, começa com um desafio que era como é que você reduz o custo, né, para mover dinheiro. Quando a gente decidiu, cara, isso aqui tem uma ideia, tem um desafio aqui, vamos validar, vamos verificar. A gente começou, né, com uma solução super simples, uma landing page, capturava os dados necessários, recebia as planilhas de pagamento, indicava para os possíveis clientes onde eles precisavam depositar o dinheiro para a gente poder fazer o pagamento. Então começou essa história assim. A gente deixou aberta a plataforma para qualquer pessoa, seja física ou pessoa jurídica, e ali começou a nossa jornada de validação e de descoberta desse problema, né? Então, cara, foram 6 meses entre surgir a ideia, a gente botar o MVP, tirar dados e resultados e cara, aqui tem um negócio. Então, isso foi em 2016. A gente entendeu que existia uma demanda, pessoas, né, já estavam cansadas de pagar altas tarifas para os bancos, mas a gente descobriu principalmente que empresas sofriam com a mesma dor e sofriam com essa dor em recorrência, né? Toda semana tinham pagamentos para fazer, todos os meses, cada 15 dias, então a dor era bastante robusta. No mercado brasileiro, onde o investimento para empresas de B2C é mais raro, até porque são modelos de negócio de capital extremamente intensivo, foi muito simples para a gente, cara, o nosso caminho é B2B, o nosso caminho é ajudar empresas. Como a gente também vinha da Escola Conta Azul, a gente entendia a dor do empreendedor brasileiro, a dor que era, né, ser mal atendido, duvidarem de você, a montanha-russa que é empreender. Então, para a gente foi natural, cara, vamos escolher aqui ajudar as empresas, transformar o dia a dia dos times financeiros, simplificar as rotinas de pagamento. Então, assim começa a nossa trajetória. A gente não tinha capital, não tinha muito capital próprio. Eu acho que esse é um ponto assim importante de contar a nossa história, uma coisa que talvez a gente não tenha falado ainda abertamente. Mas a gente não tinha, né, muito capital, a gente tinha muita força de vontade, tinha alguma grana para sobreviver algum tempo, mas não para criar um negócio. E aí, em paralelo ao estudo, a gente sabe, né, tudo que a gente precisa fazer, a gente tem uma escola muito boa aqui, mas o que é ser empreendedor de fato? Então, a gente começou uma jornada de fazer capacitação. Então, a gente começou com Inovativa Brasil, a gente fez em 2016, no segundo semestre. A gente viveu o programa, a gente foi até a final em São Paulo, onde a gente teve, né, experiência com gente do Brasil inteiro, teve a oportunidade de apresentar para investidores, para outras empresas, a ideia que a gente estava criando. A gente ganhou como uma das empresas de destaque daquele ano, 2016. E logo na sequência a gente entrou no Startup SC, que é um programa do Sebrae, foi criado, se não me engano, aqui em Santa Catarina mesmo, Alexandre, que puxou esse programa. Hoje o Sebrae espalhou esse programa pelo Brasil inteiro. E era um programa que para a gente foi super importante, né? Ele conectava a gente com aquelas pessoas que naquele momento estavam vivendo essa rotina de construção de startups de muito sucesso aqui em Santa Catarina e no Brasil, como o pessoal da ProContas, que a gente já conhecia, mas o pessoal da RD Station e outras startups que a gente tinha ali em Florianópolis. Um polo, né, de Santa Catarina, um polo, mas Florianópolis concentra muito disso. E aí, fazendo Startup SC, a gente precisa ir atrás de captação, a gente precisa ir atrás de fundos, a gente precisa ir atrás de gente que pode apoiar a gente. E aí começou uma rotina nossa, né? Um roadshow. A gente foi para várias aceleradoras, a gente apresentou, mostrou o que estava fazendo, e também para alguns fundos de investimentos e também alguns grupos de anjos, né, que poderiam ter interesse. E aí foi onde a gente conheceu e se aproximou do pessoal da Han Island e do Curitiba Angels, que foram os nossos 2 primeiros
investidores, são pessoas e fundo que continuam com a gente até hoje, né? Honey é nosso principal apoiador, é nosso principal investidor, quem senta com a gente no board atualmente para ajudar essa construção dessa companhia que é a Transfira, né? Hoje a gente já completou aí 6 anos de história, a gente vai completar 6 anos de história, a gente está aí com 50 pessoas no time, a gente tem um pouco mais de 450 clientes, faturamos 19 milhões de reais em 2022, estamos numa trajetória de crescimento bem robusta para 2023, que vai ser super importante. Acho que algumas coisas legais de comentar, né? Da Transfira, né? Ela é uma das participantes do arranjo de pagamento instantâneo, ou seja, do Pix. A gente, Transfira é uma instituição de pagamento autorizada no arranjo de pagamento instantâneo para entregar soluções de Pix. Então, hoje, 100% da operação que a gente faz é baseada em pagamento instantâneo, em Pix. Então, funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E a gente está aí numa fase super importante de construção da Transfira, que é se tornar uma entidade, uma instituição regulada, né? Em 2013, quando surgiu a lei das instituições de pagamento, ela foi criada para que novos participantes entrassem no mercado e pudessem fomentar a competição, criar novas soluções, reduzir custos, né? Então, a lei foi criada 10 anos atrás, 2013. E a Transfira faz parte dessa lei. A gente entrou nela, né, em 2017, então ela ainda estava vigente com as regras antigas. As regras antigas, ela partia do pressuposto que você poderia construir sua solução de pagamento, sua fintech, sem necessidade de pedir autorização para o Banco Central, porque já te dava a autorização, porque existia um limite inicial de até 500 milhões de reais transacionados nos últimos 12 meses. Essa é a lei antiga que foi estabelecida. Então, a gente está sobre essa chancela, a gente já ultrapassou esse limite tem algum tempo. A gente entrou com o nosso pedido de se tornar uma instituição regulada pelo Banco Central e a gente está aí na fase final do nosso processo para se tornar, de fato, uma instituição regulada. O que é super importante na nossa trajetória, porque a gente conseguiu construir a Transfira, a gente tem o nosso time, a gente consegue hoje executar mais de 5 milhões de operações mensal, não é todos os meses, sobre uma chancela que o Banco Central deu. A gente já se aproximou dele, a gente já ultrapassou as regras e agora a gente quer ser de fato regulado, porque ele é um fator importante. Primeiro, porque a gente precisa ser, a gente já ultrapassou o que a regra estabelecia, mas acho que principalmente ele traz para a história da Transfira, para os seus clientes e para o mercado, a noção de que a gente construiu isso baseado numa ideia inicial e de uma solução, de uma dor que existia no mercado. Entregamos uma solução de alto valor, estamos crescendo, estamos com um time robusto e agora, se nos tornando regulados, por mais que venham uma série de exigências que a gente precisa cumprir, isso também é um importante reconhecimento daquilo que a gente construiu, que saiu, né, de um embrião super pequeno e foi crescendo, né, com apoio de várias pessoas, com gente que conhece muito, que acreditou na nossa ideia, e com um time excepcional, extremamente dedicado, né, e extremamente focado em entregar valor para os clientes. Então, a gente está em vias de pegar essa licença, é um passo importante, traz ainda mais segurança para o negócio, traz ainda mais robustez. Transfira entra, né, no jogo de gente grande, no jogo de instituições reguladas abaixo do Banco Central, que tem que prestar contas, mas que tem um leque de oportunidades para entrega de soluções bastante robusto. Então, acho que, de forma resumida, e nem tanto resumida, esse é um pouco do que é Fernando e do que é a Transfira, Luiz. Pô, Fernando, muito legal. Assim, à medida que você foi falando, eu fui identificando alguns pontos que eu acho que eles são muito relevantes na tua jornada, né? Desde lá de trás, que a gente pode voltar aí, por exemplo, na tua experiência como parte da equipe do Conta Azul e talvez um primeiro contato formal com esse ambiente de soluções voltados ao setor financeiro e de todo esse desafio que foi colocado na tua mão de criar coisas novas e te desafiar, te tirar do que a gente fala, né, da zona de conforto para desenvolver novas soluções. Mas nesse momento, uma coisa me chamou a atenção, que talvez seja algo que conecte, por exemplo, nós dois e outras pessoas que escutam o Papo de Camelo, que são pessoas que empreendem fora de São Paulo.
né? Eu sou e estou aqui em Recife, você em Joinville. Por mais que o estado de Santa Catarina, e aí o Alexandre que você mencionou, que inclusive tem um episódio com ele aqui, é uma das minhas referências nacionais desse movimento de apoio às startups. Eu acho que ele tem um papel fundamental nisso, e inclusive isso gera um impacto muito grande no estado de Santa Catarina e não só na cidade de Florianópolis. Mas querendo ou não, iniciar uma startup fora de São Paulo ou até mesmo fora de uma capital pode gerar ali uma série de dificuldades no início da jornada de conexão de redes. Por mais que Joinville tivesse o Conta Azul como uma grande referência não só local, mas uma referência nacional, mas eu queria entender um pouquinho mais de você, como é que foi o papel desse ecossistema local. Você citou que passou pelo Startup SC, tinha passado pelo Inovativa. Qual foi o papel desse ecossistema, dessa comunidade, como geralmente a gente chama, nesses primeiros passos da Transfira, né? Do Fernando enquanto empreendedor de startup agora ali inserido num ambiente fora das grandes cidades econômicas como São Paulo, como a Florianópolis em si, ou Rio de Janeiro, ou BH, enfim. Como é que foi esse início de jornada? Qual o papel de ecossistema? E como é que isso impulsionou, de fato, aquele primeiro momento da Transfira no mercado? Bom, Luiz, cara, é legal falar sobre isso, assim. Eu sou nascido e criado aqui, morei em Porto Alegre, que é uma capital, mas tem uma outra característica, tem uma outra pegada, tem um outro foco de negócio, né? Cara, acho que assim, vamos começar pelo ecossistema. Acho que pelo ecossistema, se eu pudesse resumir uma palavra, eu diria atalho, né? Por que atalho? Porque ali tinha um monte de gente que já tinha sofrido as mesmas dores que a gente, que estava tentando construir um negócio. Então tinha muita gente que estava no mesmo estágio que a gente, tinha gente que já estava 2, 3 estágios à frente, tinha gente que estava muito lá na frente, né? Então essa troca sempre foi muito importante. Então desde o começo a gente sempre foi muito conectado com essa construção de ecossistema empreendedor, né? Então começou com a Inovativa, depois o Startup SC, e logo na sequência, em abril de 17, quando a gente sai da Conta Azul, porque de fato a gente ia passar a tocar 100% do nosso tempo e dedicação à Transfira, a gente tinha, né, feito um aporte de investimento anjo, que foi pela Honey e pelo Curitiba Angels. A gente foi para dentro de uma incubadora de base tecnológica, a SoftV, né? Por quê? Por que a gente foi para lá, né? Acho que o principal ponto. Porque era o ambiente onde todos os dias a gente se relacionava, esbarrava no corredor com empreendedores, com profissionais, com gente que estava também tentando buscar seu lugar ao sol, a construção de um negócio. Então, cara, eu acho que tem um grande desafio fora das grandes cidades, porque você está distante da onde acontece boa parte dos negócios. Então, estar distante de São Paulo, você sempre tem que estar preocupado com isso, né? Quanto mais distante, quanto mais difícil o acesso em São Paulo, melhor você precisa pensar como é que você melhora esse fluxo. Porque, assim, você precisa ir para São Paulo, você precisa ir em eventos, você precisa se conectar com pessoas lá. Você não precisa fazer um negócio lá, mas você precisa estar lá, porque as pessoas precisam lembrar de você, eles precisam entender, né, o que está acontecendo. Isso é super importante. Acho que a gente não pode dar para fazer negócios sem se relacionar. Cara, o Brasil gira em torno de São Paulo. É importante entender isso. É importante entender que os negócios começam por São Paulo. Por mais que você faça localmente, os negócios começam por São Paulo. Para a gente foi super importante o ecossistema, essa ajuda, mas também foi super importante estar numa cidade que não era uma cidade grande, porque isso deu acesso para a gente lá atrás a muita gente boa, muita gente querendo construir sua carreira, construir impacto de verdade em negócios, em outras pessoas, que permitiu que a gente construísse um time com gente de muita qualidade, né, extremamente dedicado e com sangue nos olhos para a construção de um negócio novo. Então foi super importante não estar em São Paulo, porque a gente teve a oportunidade de se relacionar com profissionais que estavam buscando grandes oportunidades, grandes desafios, a gente tinha, mas que a gente não precisava competir com
outras 50, 100 outras empresas no dia a dia, que a gente tinha espaço para contratar boas pessoas, um time dedicado que pudesse ajudar. Então, esse primeiro passo foi super importante, né? Então, diria que eu não vejo como desvantagem estar numa cidade que não é São Paulo, que não é Rio, que não é BH, né? Acho que é super importante essa diversificação. Acho que o Brasil precisa acordar, né, como política, a importância de fortalecer novos centros, porque quanto mais centros de inovação, quanto mais centros de negócio o país tiver, mais o país tem a oportunidade de crescer, né? Senão a gente fica sempre dependente de São Paulo. Mas São Paulo sempre vai ser importante. São Paulo já conquistou, já trilhou um caminho que para outras cidades ainda estão muito distantes, né? Olhando para Floripa, que é a nossa capital aqui, cara, é surpreendente o que a gente tem ali. A gente tem grandes universidades, a gente tem grandes empresas, a gente tem grandes profissionais. Mas, para ela se desenvolver, para ela chegar também em São Paulo, cara, ainda falta muito chão. Talvez nem chegue lá. Mas ela é um centro importante hoje que fortalece a cultura, que fortalece o ecossistema de empreendedor. Para Santa Catarina é super importante para a gente, é super importante. Lá atrás, eu acho que até contando um pouco dos perrengues que é empreender, cara, a gente andou muito de ônibus, a gente andou muito de BlaBlaCar, sai de Joinville, vai para São Paulo, né? Vai durante a madrugada, dorme no ônibus porque não tem dinheiro para reservar um hotel, para ficar em uma. Chega de manhã, faz reunião, passa o dia, volta, pega o ônibus no final do dia e volta para casa. Cara, a gente fez muito disso, ainda faz, né? Volta e meia, preciso ir, cara, avião tá muito caro, pega um busão, né? Compra um busão, entra lá, dorme no ônibus e chega em São Paulo. A vida empreendedora, né? Falando de empreendedor para empreendedor, a vida empreendedora tem muito disso, né? Acho que a gente vive uma era de glamourização das startups, dos C-levels, mas, cara, o dia a dia de construção de um negócio, de valor de um negócio, que entrega resultado, que cresce, tem muito perrengue. E é uma montanha-russa gigantesca, né? Tem dias que você tá tudo perfeito, você vai bombar, não tem dias que, cara, deu tudo errado, você precisa juntar os cacos e começar de novo. Então, acho que de empreendedor para empreendedor, estar fora tem suas vantagens, tem seus desafios. Eu sou bem feliz da forma como a gente tem feito hoje, pós-pandemia, que ensinou o mundo inteiro que trabalhe de casa e você tem um acesso a profissionais de outras cidades. Cara, a gente tem um time bastante diverso, a gente tem um time espalhado pelo Brasil inteiro, então a gente tem gente interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. Então, cara, abriu um leque de oportunidade. Hoje, com uma empresa mais estruturada, com um caminho, né, à frente já mais detalhado, a gente tem outra oportunidade de contratar gente do Brasil inteiro, talvez do mundo inteiro. Ainda não tivemos nenhum profissional internacional de fora do Brasil, mas a gente tem bastante gente espalhada no Brasil. Então, hoje, dos 50 profissionais que a gente tem, metade já não estão nem na região de Santa Catarina, né? Já estão fora. Criou-se um outro cenário, uma outra oportunidade, um outro desafio. Mas eu acho que, focando na sua pergunta, né, estar fora de São Paulo, cara, é super importante para o país. O ecossistema foi fundamental para apoiar a gente. Então, se alguém que está ouvindo a gente está pensando em empreender e não está num grande centro, procura incubação, procura a universidade da cidade, começa por aí, começa procurando outros empreendedores que já viveram aquilo que você quer fazer, porque é onde você vai encontrar atalhos, onde você vai encontrar dicas, você vai encontrar conselhos, você vai encontrar formas de fazer negócio. E aí você vai encontrar seu caminho, vai de São Paulo, faz negócio, volta pro dia a dia, toca o negócio e vida que segue. Boa. Cara, tem duas características da Transfira, quando você começou a explicar, que me chamaram a atenção e que não se fala tanto entre outras startups. A primeira é que a Transfira hoje ela é um portfólio de serviços, né? A Transfira, geralmente a gente olha para uma startup, por mais complexo que seja o produto, geralmente se fala muito em focar em uma coisa só, em uma entrega de valor. E olhando para a Transfira, a gente encontra um portfólio de soluções que, obviamente, conversam entre si, então faz sentido ter esse portfólio de soluções, mas ainda assim são produtos distintos debaixo de um guarda-chuva da Transfira. Então esse é um primeiro ponto que me chamou a atenção. E o segundo ponto,
que a Transfira é o que eu digo que são startups que não precisam do outdoor, ou seja, vocês são funcionalidades que se integram a outras plataformas, que se integram a outros ecossistemas digitais para gerar valor no viés financeiro, no viés de controle dessa transação financeira, mas não é aquela plataforma que fica na frente, né? O usuário final geralmente não usa direto a Transfira, usa uma solução que tem a Transfira ali integrada. E aí, o que eu queria te perguntar, quando você falou até da tua experiência no Conta Azul, você falou ali de trabalhar com comunicação, trabalhar com growth, como é que a gente junta essa capacidade que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, que veio da comunicação, mas que hoje, óbvio, vai para a área financeira, vai para a gestão, mas como é que você traz isso para, construir uma startup que no final das contas é um conjunto de soluções e você precisa orquestrar essas coisas para que o conjunto faça sentido, e 2, como é crescer uma startup cujo produto não necessariamente vai ser o produto da interface, ele vai ser o produto que vai estar por trás de outras interfaces. Então, quais os desafios e oportunidades que você viu e viveu nesse cenário de presença de mercado, de competição no mercado, enfim, conta um pouquinho mais sobre esses aspectos da Transfira. Legal, cara, legal. Acho que vou começar com a parte mais simples, né? Orquestrar tudo isso. Cara, eu vim de comunicação, mas eu estava em tecnologia e eu era curioso. Eu sempre fui curioso. Então, isso sempre foi uma coisa importante para mim. Eu sempre fui de querer entender, né? Então, cara, estudar, ler diversas coisas diferentes, diversos livros diferentes. Então, essa sempre foi a minha realidade. Então, quando chega no universo financeiro, quando chega nesse ponto, eu digo, cara, aqui tem desafio e aqui tem uma oportunidade. Então, eu entrei de cabeça, normas regulatórias, pessoas, né? Então, comecei a focar nisso. E eu sou apaixonado por essa coisa de ser curioso, por essa questão de construção. Então, eu tenho muito prazer nesse dia a dia, nessa coisa de trabalhar, de construir, sabe? Eu sou um eterno apaixonado por construção, por criar coisas. Então, curiosidade, essa paixão. Então, eu nunca entendi que meu trabalho era trabalho. Eu sempre entendi que meu trabalho era uma coisa de juntar peças, de juntar legos e construir uma coisa. E eu sinto que essa variedade de conhecimento sempre foi uma fortaleza para mim importante, porque eu sempre consegui fazer diferentes conexões, que nem sempre são coisas simples e triviais. Então, isso para mim isso é muito importante, isso diz muito sobre mim, né? Então, tem esse desafio. Cara, a gente nunca fez questão, e eu também nunca fiz questão de estar nos holofotes, de ser o Nubank, de ser o iFood. Não, cara, tem muito negócio, tem muito valor que você constrói e você nem aparece. Tem muito pipoqueiro no Brasil que fatura uma grana fodida. Entendeu? Perdão o palavreado, mas tem muito pipoqueiro no Brasil que fatura muito, né? Por quê? Porque ele está no lugar certo, porque ele tem o produto certo, com o preço certo, e vende bem, atende bem. Então, assim, você não precisa viver de glamour para estar construindo alguma coisa de impacto, né? Você precisa entregar valor, esse é o fato. Então, para a gente nunca foi assim, uma questão de precisamos aparecer ou algo nesse sentido. Então, a gente nunca construiu um negócio com essa perspectiva e com essa questão. De novo, acho que B2C no Brasil é um desafio gigantesco, sempre foi. O mercado lá fora estava muito mais disposto a correr risco, muito mais disposto a investir em negócios B2C. No Brasil, os fundos não são tão aptos, tão adeptos a isso. E agora, nesse momento em que o mundo vive inflação, altas inflações, né, a alta da inflação, o que a gente percebe é que lá fora eles começam a fazer um caminho que a gente já faz aqui há muito tempo, né? Tá todo mundo fazendo o follow the money, né? Seguindo o dinheiro, buscando onde está o dinheiro. E cara, onde você cria valor, onde é que você gera impacto? Nitidamente, ajudar as empresas é um processo que tem muito dinheiro.
Porque toda empresa, seja indústria, seja, né, toda grande empresa, ela tem diversas demandas. Dores são várias, né? Então, se você consegue ajudar elas a resolver uma dor, você está entregando valor, você está ajudando ela a crescer e, obviamente, você também vai crescer. Então, isso é super importante. Então, por isso que para a gente, cara, olhar para as empresas e olhar para as demandas internas sempre foi um valor super importante. Agora, sobre a Transfira, sobre os produtos e o portfólio que a gente tem, a Transfira tem o seu core processar pagamentos, né? A gente começou com as transferências entre contas, hoje a gente é um especialista em Pix, foco 100%, né, no pagamento instantâneo. O que acontece? Existe um nome para esse modo de como a gente atua, que é um conceito, na verdade não é um nome, mas um conceito que é o Account-to-Account Payment, que basicamente é um pagamento de conta a conta. Você não tem intermediário, um cartão, um cheque ou dinheiro físico, né? Você move de conta a conta. Então a gente está nesse fluxo. A gente se especializou nele, a gente cresceu, a gente conseguiu ajudar os nossos clientes desde sempre. Tenho muito orgulho de contar que Vaquinha, o maior crowdfunding da América Latina, é nosso cliente desde praticamente o primeiro ano de existência da Transfira, um cliente que a gente tem um carinho enorme, que a gente sempre que pode senta para conversar e entender o que eles estão precisando. Mas dentro desse cenário, o que a gente viu? Mesmo que transferência seja um método super seguro, enfim, você tinha muitos dados lá atrás, quando você tinha só o TED ou a transferência entre contas, era muito fácil de errar um pagamento. Mesmo no Pix, com as chaves, você tem alguns problemas, você tem algumas dificuldades para fazer o pagamento chegar na conta do recebedor o mais rápido possível. E aí, por conta disso, dentro de casa a gente tinha uma dor, porque a gente já estava processando milhares de pagamentos todos os dias. Quanto mais falhas existiam, né, quanto mais erros existiam nesses pagamentos, pior era para a gente, porque a gente deixava de faturar, deixava de ajudar o cliente a entregar valor para ele, porque ele tinha preocupação de fazer o valor chegar no recebedor mais rápido possível. Com isso, a gente começou a olhar por que esses pagamentos falham, por que existe fraude, né? Como é que a gente pode prevenir isso. E aí, por conta disso, a gente vem com uma solução que é a conta, que é o que se chama Conta Certa, que é uma solução de validação de dados bancários. Então, esse de fato é um segundo produto da Transfira que a gente criou lá. Hoje a gente já faz essa validação para alguns clientes, dentre eles o iFood, que é nosso cliente há bastante tempo, a Wise, que é uma plataforma de pagamentos internacionais. O que acontece, né? Então, a gente criou um produto porque a gente tinha uma dor, a gente descobriu que essa dor era igual para todo mundo no mercado, todo mundo que lida com pagamentos, então a gente começou a perceber que essa solução ajudava no processo de onboarding, no processo da esteira de crédito. Então, a gente começou a ofertar essa solução que a gente usava para a gente, para reduzir as nossas falhas, ajudar o nosso cliente a ser mais eficiente. A gente começou a entregar ela separada do processamento de pagamentos para outros clientes. Então, foi assim que a gente criou a solução. Obviamente que dentro do Pix a gente aprendeu muito mais, né, sobre segurança, sobre prevenção da lavagem de dinheiro, sobre algumas regras que o próprio Bacen coloca. Então, o produto está amadurecendo. Nesse momento, a gente está também olhando para outras oportunidades, o que a gente consegue conectar. A gente lançou recentemente a possibilidade que o nosso cliente mande, né, receba aqui, mande o dinheiro para fora, faça o câmbio desse dinheiro. Então, é uma solução com parceiros que a gente entrega, né, essa possibilidade de câmbio. A gente tem a solução do painel de fraude, que é um painel que olha para a saúde, né, de com quem você se relaciona. Então, as empresas têm milhares de pagamentos todos os dias, em geral, fornecedores e parceiros. A gente consegue trazer uma visibilidade sobre para quem está indo esse pagamento, se representa risco ou não para essa empresa. Então, super importante. E, mais recentemente, a gente lançou a solução de boleto. É um método mais tradicional de pagamento. A gente lançou o boleto com o Pix, né? Então, o pagador pode pagar ou o código de barras ou o QR Code. A gente viu que tudo isso, todas essas demandas que a gente constrói, elas são demandas dos nossos clientes, né? Então, a gente tem procurado estar cada vez mais próximo do cliente, ouvir as suas demandas, ouvir o que ele precisa, como é que a gente consegue simplificar ainda mais as rotinas financeiras. E aí, nesse fluxo, vão surgindo, né, oportunidades. A gente
pega essa oportunidade, cria um MVP, valida com outros clientes, entende se não é só um cliente, porque a gente, né, procura evitar a personalização, customização para um cliente, a gente sempre procura desenvolver a solução que resolva a dor de forma completa, de forma robusta para aquele cliente, mas para que funcione para os demais clientes que a gente tem aqui, né? Então a gente não atende um só cliente, a gente atende vários, é super importante prestar atenção nisso. Quanto mais a gente consegue ajudar, mais a gente pode crescer, mais a gente entrega uma solução robusta, focando sempre naquele cliente, né? O nosso cliente são empresas, mas dentro do nosso cliente a gente tem um público-alvo muito claro, que é o time financeiro, o time de operações de pagamentos, o time de tesouraria. Então esses são os times que a gente precisa ajudar, são esses os times que a gente precisa simplificar a vida, a gente precisa trazer inteligência e cada vez mais segurança, né? Começou lá atrás com pagamentos, evolui para validação. Hoje a gente já tem um leque de oportunidades ali que a gente explora e certamente vão vir mais, né? A gente tem se aproximado cada vez mais do cliente, cada vez mais entendendo as suas demandas, as dores, onde é que está a dificuldade do dia a dia. Então, acho que esse é um resumo desse ponto centrais aí, que é super, super importante entender e compartilhar com o público aqui. Boa. Fernando, teve também uma coisa que você comentou, que eu acho que até para a gente finalizar, vale a pena você comentar também, que é o fato da Transfira ter se adequado a regulações do mercado financeiro, ter buscado essa estrutura, como você mesmo falou lá atrás, às vezes traz algumas burocracias, mas são necessárias para você passar essa confiabilidade, você passar esse melhor relacionamento com o mercado. E eu queria entender um pouquinho da tua visão, né? Dado que tantas outras startups podem estar aí em cenários que precisam se adequar a regulações, que precisam se adequar a contextos que são mais formais, vamos dizer assim, até para oferecer uma solução mais adequada, até para transferir essa sensação de confiabilidade como vocês já conseguem fazer. Então, na tua visão de empreendedor, qual momento, quais são os caminhos, vamos dizer assim, que outras empreendedoras e empreendedores podem ter, caso necessário, se adequar a essas obrigações legais, como se preocupar com isso, como priorizar essas coisas, enfim, através da tua experiência, como é que foi esse processo de adequação? Legal, cara. Assim, tem um momento certo para se preocupar com isso. Day one, ali você já tem que se preocupar. Por quê? Porque você tem, em geral, quando você está consumindo alguma coisa, você não está sozinho, você tem sócio, né? Cara, começa pela governança básica, né? Um acordo de acionistas, o que cada um é responsável, como é que vai ser cobrado, o que acontece se não entregar. Esse simples acordo já garante segurança e paz mental para muita coisa que vai acontecer. Relação de sócio, ela é tão difícil quanto qualquer outro relacionamento, né? Você está no dia a dia, vocês vão ter problemas, a vida pessoal vai impactar no profissional, o profissional vai impactar no pessoal. Então, acho que assim, já no day one, senta, tem acordos claros, olhe bem para que você tem de sócio, acho que é super importante também, mas tem acordos claros, porque isso vai ser importante em algum momento. Então, ali já começa um processo de governança, né? E governança é vital, porque você precisa ter cenários mapeados, você precisa ter políticas sobre o que vai acontecer, como é que vai resolver. Então, você já tem aqui o mínimo de burocracia para ser criado, mas que são super importantes para a construção de negócio. Obviamente que um negócio, um setor regulado, você vai ter tanto a governança interna quanto a governança para responder o seu regulador, né? Transfira do mercado financeiro, Banco Central. O Banco Central brasileiro é, de longe, o Banco Central mais ativo que pode existir quando ele olha para entidades reguladas. E eu vou dizer que isso é super importante, porque isso cria um ambiente saudável, cria um ambiente de segurança. Então, a segurança do sistema financeiro nacional é super importante, né? Então, o Banco Central atua nisso, ele está de olho, né? O que a gente viu aí esse ano acontecer com o Silicon Valley Bank, difícil, assim, não vou dizer que é impossível, porque, né, impossível é muito forte, mas dificilmente aconteceria no Brasil. Dificilmente aconteceria. O nosso Banco Central não permitiria de forma tão grave o descasamento que aconteceu lá.
né? O nosso setor financeiro ele é um dos mais avançados, né? E a gente tem outros tantos setores regulados. Se tem a regra do jogo, olha para a regra do jogo. Quanto mais regra, quanto mais limites existem, mais criatividade você tem, né? Você vai precisar utilizar para vencer barreiras, vencer desafios. Isso faz parte do jogo, isso faz parte do dia a dia de empreender, né? E tá no risco de construção de negócio. A Transfira sempre partiu do princípio de tanto que um dos nossos valores é a ética inegociável. E a ética das relações internas do nosso time, com os nossos clientes e com onde a gente vive, né? Então, a ética sempre foi um ponto super importante para a gente. Tá lá nos nossos valores. Para quê? Para que a gente pudesse jogar o jogo limpo, né? Às vezes você olha assim, putz, cara, tem gente no mercado que não está fazendo isso e está crescendo. Cara, quem não joga o jogo certo em algum momento vai cair. Em algum momento vai ser pego, em algum momento vai ter problema. E se você suja seu nome, cara, você não limpa, entendeu? Você rompe um elo de confiança para você reconquistar aquilo, cara, você vai gastar ainda mais dinheiro, você vai ter que investir ainda mais, você vai perder tempo, né? Então a gente sempre teve assim, cara, a gente está aqui, a gente está dando o nosso nome, o nome da Transfira. Se esse é o meu compromisso com o cliente de fazer isso, eu vou fazer. E eu vou fazer o que ele me pediu da forma correta, né? Então, respeitando as leis, respeitando as regras, respeitando o jogo. Então, a gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre atuou muito forte e muito perto do regulador, muito perto com advogados, com especialistas regulatórios, porque a gente sempre entendeu que atuar dentro das linhas do jogo era mais importante para o futuro da companhia do que para o momento presente. A gente perdeu o negócio que a gente queria fazer, a gente teve que desligar cliente porque a gente identificou que aquilo não estava de acordo com as regras, né? Isso é normal e a gente sempre levou isso muito a sério, com a barra alta, com a barra bem alta, porque a gente sempre olhou não para agora, mas lá para frente. Então assim, cara, tem regra do jogo, tem regulador, vai jogar no jogo, se aproxima, entende. Isso falando do cenário regulado. E dentro do dia a dia de uma empresa, você vai ter governança, né? Se você estiver procurando investimento, cara, o investidor vai entrar, ele também vai olhar para a governança. Ele é teu sócio. Ele pode não estar no teu dia a dia, ele pode ter colocado dinheiro no negócio para que ele cresça, mas ele é um acionista, ele tem direitos, ele tem deveres, você tem direito e você tem deveres para com ele. Então, assim, governança é o mínimo, é super importante, economiza muito dinheiro quando o problema acontece. Então, cara, já no primeiro dia, tem um sócio, tem um parceiro, cria a regra do jogo, assina ali, vocês dois se comprometem. É o mínimo e isso dá uma paz de espírito absurda. Boa, boa. Cara, eu acho que essa tua experiência ela é muito legal porque ela traz questões que, por mais que para a gente possa parecer comum, para muita gente que está empreendendo ou querendo empreender, são pontos que muitas vezes travam dar os primeiros passos, travam numa evolução mais consistente. E essa tua vivência, essa tua percepção de contexto, tanto do viés de mercado, no que diz respeito às oportunidades, quanto no que diz respeito às estruturas, com essas obrigatoriedades, com essa questão de produto em si, eu acho que isso foi muito legal para despertar e talvez para destravar algumas empreendedoras e empreendedores que possam estar ouvindo a gente agora. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Cara, foi sensacional, acho que é super importante. Cara, é sempre um prazer contar da nossa história, contar da nossa experiência, o que a gente está vivendo. Sempre que posso, gosto de fazer isso, porque a gente aprendeu ouvindo as histórias dos outros, ouvindo o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, o que deu bom, o que não deu, com quem que você, né, abrir portas. É sempre um ponto importante. Assim, sempre que eu posso, eu gosto de fazer isso. Para mim, acho que é super importante, é a minha forma
de fazer give back, né? De devolver um pouco daquilo que eu estou recebendo, de ajudar, de fortalecer. O ecossistema só cresce se todo mundo dele crescer, né? Não adianta. E o ecossistema ele vai andar na velocidade do elo mais fraco. Como é que você acelera o ecossistema? Ajudando quem está começando, quem está vivendo os primeiros passos. Então, para mim é sempre um prazer, adorei as perguntas, acho que falei de coisas aqui que eu ainda não tinha falado com ninguém e espero que isso contribua com quem estiver ouvindo, com o teu público, e espero que a gente se encontre mais vezes daqui a algum tempo para contar outras histórias também. Pô, sensacional, com certeza contribuiu muito. Tanto para mim, eu sempre gosto de conhecer outras histórias, mas com certeza para quem ouviu a gente, e já falando para quem ouviu a gente até aqui, que todas essas informações, o acesso ao Fernando, a Transfira e as informações que giram em torno disso que ele está fazendo vão estar disponíveis na descrição desse episódio e também na Camelo, na newsletter. Então é uma forma de você conhecer um pouco mais, não só da trajetória do Fernando, mas também da Transfira, se obviamente fizer sentido para a sua empresa, ou você souber quem possa se beneficiar com o produto da Transfira, vale a pena conhecer, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!